a preparação está encerrada e agora é concentração. E aí é ver o que vai fazer Leonardo Jardim. E aí, Caramujo, mantém esse quarteto aí ofensivo ou muda? Eu acho que muda, mas a definição só amanhã. Valeu, pessoal, tamo junto. Grande figura humana, é isso aí. Bom que deu tudo certo, viu, Samuca? O importante é chegar. Mas que momento, hein? Que momento, turbulências aí, meu, misericórdia, viu? Já tenho medo de altura. Mas, enfim, sobre a pergunta final do Samuca aí e essa questão do time, eu também acho que precisa mudar. Acho que para um duelo fora de casa contra um time argentino, precisa dar uma encorpada, botar uma peça a mais nesse meio-campo ali. A questão sairia o Caio Jorge mesmo, que é o mais cotado, manter o Gabigol ali na frente, ou tenta começar com o Caio, que é um jogador mais físico? E aí, quem entra nesse meio-campo? Mudariam na defesa também? Começa aí, Pedro. Ô Caramujo, eu tô com a ideia de dar uma encorpada maior nesse setor de meio campo. E aí eu vou pensar em duas escalações, uma olhando assim para um lado de um gosto mesmo, né, uma questão pessoal, e aí na minha forma de enxergar o jogo, eu colocaria o Rodriguinho, por tudo aquilo que eu falei, né, um jogador que vai te ajudar defensivamente, mas que também não te faz perder muito no que diz respeito à criação. E aí o Cruzeiro teria ali uma trinca de meio campo. Mas olhando para as escolhas do Leonardo Jardim, eu não me assustaria de ver o Lucas Silva entrando no time titular. Então, ele incorporaria o setor de meio campo com o Lucas Silva, sendo talvez esse terceiro homem de meio campo, e aí tendo Romero e Matheus Henrique, ou Wallace e Matheus Henrique, como dupla de volantes. Mas até pensando nessa questão também, ele debateu muito a parte da estatura, não me assustaria o Wanderson saindo. Eu vi até a Stephanie que mandou também, o Caio Jorge, ele agrega muito nisso, né? E ele é um jogador que te dá muita profundidade. O próprio Leonardo Jardim falou isso na entrevista, ele empurra muito a linha defensiva do adversário para trás. Ele faz quase que um movimento ali, quase não, um movimento contrário, né? O Gabigol gosta muito de sair daquela referência, mas para próximo dos meias, o Caio não, ele gosta de fazer esse movimento mais nas costas, né? Que a gente fala ali o facão. Então, eu não tiraria o Caio para esse jogo. Entendo a importância do Wanderson próximo ao William, mas se eu pudesse sacar ali alguém do setor ofensivo para esse momento, eu tiraria o Wanderson para poder encaixar ali o Rodriguinho, mas imagino que o Leonardo Jardim vai optar pelo Lucas Silva. Eu acho que o Jardim pode ir até além do setor de meio para fazer mudanças, né? Já falei por aqui que gostaria de ver o Christian no time titular e também começaria com o Lucas Romero na vaga do Wallace, né? E no caso, o Christian seria um escolhido para entrar na vaga do Caio, mas não sei se o Jardim vai fazer isso. Claro que é um treinador que pensa futebol de uma maneira diferente, não é porque o Christian não foi relacionado contra o Mirassol que ele não vai ter minutos contra o União. Acho que ele pode ter e até mesmo começar a partida. Mas olhando em termos de probabilidade, se ele decidir povoar um pouco mais o meio, eu concordo com o Pedro. Acho que a opção vai ser feita pelo Lucas Silva. Mas acho que a gente pode ver também alguma mudança na defesa. Talvez o Lucas Vidalba começando a partida na vaga do Kaique. Elogiei a partida do Kaique contra o Mirassol, mas o Jardim deixou muito claro na coletiva que vai depender muito do que ele quer para o jogo, quem ele vai utilizar pelo lado esquerdo. Eu acho que o Vidalba pode aparecer sim na vaga do Kaique, até pensando nessa parte física. Né? Não duvido também de ter uma mudança do outro lado, né? do Fagner na vaga do William, pensando em um Cruzeiro um pouco mais físico e até mesmo na sequência, né? Porque contra o Internacional, naturalmente, o William tem que estar inteiro, o próprio Kaique também, porque aí é um jogo que eu acho que o Cruzeiro vai precisar de maior amplitude, né? De ser um pouco mais agressivo pelos lados do campo. Então, eu acho que o Jardim vai para além de uma mudança. E confesso até que eu gostaria. Estou curioso para ver o Cruzeiro com outros jogadores em campo, até mesmo em outra formação. Isso é importante para que o Jardim entenda com quem ele pode contar, quais as alternativas que ele pode ter nesse momento para que o Cruzeiro seja competitivo, para que o Cruzeiro seja aquela equipe fresca, né? Que ele tanto diz. Está muito claro que ele vai priorizar isso.
Ele tem deixado muito claro, desde muito antes dos jogos começarem, né, gente, que ele não acredita em necessariamente um 11 titular e ficar repetindo o time, que ele quer todo mundo bem para ser intenso, né, no jogo inteiro, e que ele também pensa em estratégia, né, de acordo com o adversário. E eu ia falar justamente isso que o Caio falou, até pela explicação que ele dá na coletiva, a escolha do Kaique e não a escolha pelo Vidalba já deixa aí a entender que, dependendo do que ele achar que esse jogo pede, essa é uma das mudanças que pode acontecer, né? Sobre o meio-campo, até o amigo do chat trouxe aqui que o Lucas Silva, como terceiro homem de meio-campo, uma espécie de terceiro volante, é bem interessante. Eu concordo. Eu acho que atualmente a melhor posição para o Lucas Silva jogar é como um terceiro volante, como um terceiro homem por ali. Acho que tanto ele quanto o Romero, que entraram ao longo da partida, já é um indício, né, de que se talvez a ideia seja fazer trocas naquele setor, esses jogadores saem na frente. E acho que a Stephanie pontuou muito bem aí, né? O Caio Jorge, eu gosto muito dele, assim, apesar de que o Baú não queria Gabigol e Caio Jorge juntos, se vocês lembram disso. Mas ele tem surpreendido. Eu confesso que no início também achei que disputavam assim posição, mas o Caio Jorge tem feito partidas muito importantes, né? Principalmente sem a bola. Então, assim, eu não tiraria do time também. E aí, infelizmente, você tem que tirar um, né? Nesse exercício. Então, apesar que eu acho que o Wanderson fez uma partida também muito boa sem bola, se fosse para preencher um pouquinho mais esse meio-campo, eu tiraria o Wanderson, até porque eu acho que Dudu e Gabigol têm uma potência assim de marcar gols e de definir partidas com pouquíssimas oportunidades, que é algo que numa partida né, não é eliminatória, mas de Copa, né, assim, fora de casa, você de repente conquistar 3 pontos, a oportunidade que vier você tem que converter, e acho que com o Dudu e Gabigol a gente está mais próximos disso, então eu não sacaria nenhum dos dois nesse momento. Eu sou capaz de afirmar que vai ter mudança, assim, 100% de certeza. Agora, quais serão elas? Aí não me arrisco ainda, tenho que conhecer um pouco mais do professor para conseguir ler a mente dele. Eu imagino que a gente deve ter o Vidalba como titular, não sei se na zaga ou na lateral, mas acho que o Vidalba joga. Acho que essa questão do Lucas Silva e do Romero titulares é bem provável. Talvez o Matheus Henrique fechando o lado direito, igual terminou o jogo ali, né? Acho que é bem provável também. E o Wanderson, eu acho que um bom motivo para deixar ele no banco nesse jogo, além dele poder entrar no segundo tempo na vaga do Dudu, por exemplo, porque depois a gente pega o Inter fora de casa, né? E a única lei que funciona nesse país é a lei do ex. Então a gente precisa ter o Wanderson 100% para enfrentar o Colorado.